Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos tratar sobre a lição 9, a mordomia do trabalho. Nesta lição nós vamos observar o que é que a Bíblia nos fala sobre o trabalho, como ele foi visto do ponto de vista de Deus e qual é a relação que nós temos com o trabalho, nós seres humanos. Primeiro vamos lembrar que todo o universo foi criado por Deus e a Bíblia diz que Deus fez o universo em 6 dias e no 7º dia descansou. Durante esse período ele estava criando todas as coisas, dando origem a tudo, porque antes disso não havia coisa alguma e Deus fez todas as coisas surgirem do nada. O escritor aos Hebreus diz que os mundos foram feitos daquilo que não é aparente, ou seja, Deus não precisou de barro para fazer barro, ou de pedra para fazer pedra, ou de árvore para fazer árvore, mas do nada ele trouxe à existência todas as coisas e isso ele fez pela força do seu poder e com a determinação da sua palavra. O registro bíblico do capítulo 1 do livro do Gênesis diz que Deus disse haja e então todas as coisas vieram à existência. Quando nós pensamos na criação, nós estamos vendo Deus trabalhando, Deus produzindo, porque o trabalho envolve não apenas o aspecto intelectual, o pensar e o saber fazer, como também o aspecto prático da realização das coisas. Logo, quando a Bíblia fala que todas as coisas vieram à existência por meio de Deus, primeiro a Bíblia está falando Deus o Pai, que é o Criador de todas as coisas. Também a Bíblia está dizendo Deus o Filho. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo disse que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele e ele estava no princípio da criação de Deus. Isso quer dizer que Jesus também estava ali criando todas as coisas. Além disso, o capítulo 1 do livro do Gênesis diz que quando essa terra estava sendo criada, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, o Espírito Santo também estava ali produzindo, daí porque Jó, capítulo 33, verso 4, ele diz que foi o Espírito do Todo-Poderoso que deu vida, que criou, trouxe à existência. Logo nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou seja, a Trindade está envolvida na criação. Antes de que houvesse qualquer coisa, existia Deus, Deus Trino. E esse Deus Trino trouxe à existência todas as coisas, pensando, projetando e idealizando como as coisas seriam e ao mesmo tempo realizando, produzindo aquilo que era o que ele pensou, o que ele idealizou, e é exatamente isso que vai consistir em trabalho. No passado, os antigos pensavam em trabalho apenas como a ideia de esforço físico, mas hoje nós temos muito trabalho sendo feito apenas do ponto de vista intelectual. Ou seja, tem pessoas que pensam e tem pessoas que executam e tem pessoas que trabalham em diversos níveis diferentes. O que importa é que se há o pensamento e a produção, isso está envolvendo trabalho. Então é sobre essas coisas que nós vamos pensar, que nós devemos estar coordenando a nossa vida. E quando nós falamos de trabalho, nós precisamos lembrar que o homem foi feito para trabalhar. Em Gênesis capítulo 2, verso 15, diz que Deus pôs o homem no jardim para o lavrar e o guardar. Perceba que Deus deu ao homem a primazia sobre todos os seres que haviam na terra e mandou que o homem dominasse sobre a natureza, sobre os animais, dando, portanto, a esse homem o papel de um gestor, de alguém que deveria estar coordenando todas as atividades como sendo a coroa da criação. E deu a esse homem uma atribuição para que ele trabalhasse. O trabalho, portanto, foi feito para o homem antes mesmo da queda.
Quando Adão estava no jardim e foi criado perfeito, Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez um homem puro, mas ele buscou muitas invenções, e Adão estava ali antes do pecado trabalhando. O texto bíblico diz que Deus o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. Eu fico imaginando que Deus não fez um jardim cobrindo toda a terra, até porque não fazia sentido se só existiam duas pessoas. Eu penso que Deus fez o jardim de um tamanho, de uma proporção suficiente para que Adão e Eva vivessem bem, e Adão teria o papel de cultivar novas árvores, plantar novas espécies e ampliar esse jardim conforme a espécie humana fosse crescendo. Por isso Deus já o deu a ordem de lavrar e guardar o jardim, isso antes da queda. O homem era uma pessoa diferente, porque não havia ainda o pecado e a natureza humana não estava corrompida, e a terra também era diferente, porque não havia ainda a maldição que veio sobre a terra, inclusive por causa do pecado do homem. Quando Adão pecou, Adão e Eva foram expulsos do jardim, e Deus deu uma maldição sobre todos os personagens ali envolvidos. A serpente disse que ia comer do pó da terra e rastejar, a mulher disse que teria dores de parto, e ao homem disse: você vai comer do suor do seu rosto. E o trabalho seria penoso, trabalhoso, até porque, como aquele homem naquele momento iria trabalhar basicamente com duas atividades, que era a agricultura e a pecuária, por causa do pecado do homem, tudo isso foi afetado. A agricultura foi afetada porque a terra passou a produzir ervas daninhas, espinhos, pragas de toda a natureza, e agora o homem agricultor precisava lidar com essas pragas, com essas ervas, com esses espinhos e com todas essas coisas. E o homem que trabalhava com a pecuária, ele também teria a dificuldade, porque Deus disse que haveria a ferocidade dos animais, e agora esses animais ferozes seriam muito mais difíceis de ser domesticados, e até mesmo os animais domésticos precisavam ser protegidos dos animais selvagens, ou seja, o trabalho do homem ficou muito mais difícil, mais penoso, lhe custou mais agora ser alguém produtivo. Logo nós percebemos que o pecado não foi o que causou o trabalho, mas o pecado dificultou apenas o trabalho. Eu já vi alguns crentes dizendo: quando eu chegar no céu, Adão me paga porque ele que inventou essa coisa da gente trabalhar, e isso não é verdade, meu irmão. Deus foi quem criou o trabalho e fez para que o homem fosse útil e produtivo. O homem já trabalhava antes da queda. A queda do homem apenas tornou o trabalho mais difícil, mais complicado, e nós vamos ver que o homem passou a ter a mesma capacidade de produzir, mas agora afetado pelo pecado, mas o clima, a terra, os animais tornaram o seu trabalho muito mais difícil, muito mais penoso, além do que a maldade no coração do homem fez com que houvesse a exploração dos escravos e tantas outras coisas complicadas que surgiram nas relações de trabalho. Não por causa de Deus, mas por causa do pecado do homem, que distorceu o que era o projeto de Deus para a nossa vida. Assim sendo, nós precisamos entender que nós fomos feitos para trabalhar, e por isso precisamos observar bem quais os princípios bíblicos estabelecidos para o trabalho e como nós devemos ser bons mordomos desse trabalho. Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos trabalhar, ser produtivos, executar a nossa tarefa. E esse trabalho tem que ser rotineiro, diuturno, tem que ser um trabalho contínuo, porque o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, aos crentes de Tessalônica, porque alguns crentes achavam que não precisava mais trabalhar, visto que Jesus já estava voltando. Bom, se Jesus já está às portas e ele volta de hoje para amanhã, então não precisamos mais trabalhar, porque não há mais necessidade disso. E o apóstolo Paulo vai dizer àqueles crentes
que eles devem trabalhar e continuar trabalhando, porque ele mesmo trabalha para não ser pesado a ninguém. E ele vai dizer uma proposta simples para quem não quiser trabalhar. Ele diz: quem não quiser trabalhar, também não coma. Ou seja, porque você precisa trabalhar para produzir aquilo que é necessário para ter o suprimento das suas necessidades básicas, inclusive o comer, o vestir e todas essas coisas. Deus nos deu a saúde, a força, a inteligência e a determinação para trabalhar. E nós precisamos usar isso para não ser pesado a ninguém, ou seja, para que nós possamos usar o nosso próprio esforço para prover o nosso sustento. O apóstolo Paulo vai recomendar aos Efésios e ele vai dizer que aqueles que antes furtavam, não furtem mais, mas trabalhem para, com as suas mãos, produzir o seu sustento. Ou seja, nós precisamos trabalhar para ter esse suprimento das nossas necessidades. E por isso não deve haver preguiça, porque a Bíblia vai dizer que a preguiça é algo que vai trazer ruína e fome e problemas para o homem. Nós fomos feitos para trabalhar e precisamos ter força e determinação para isso, fazendo o nosso trabalho e entendendo que trabalho é uma bênção. É muito bom nós vermos alguma coisa que foi produzida por nós e trabalhando, observar que nós somos capazes de produzir o suficiente para suprir as nossas necessidades. Daí porque o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro vai falar sobre as relações que devem existir entre o empregado e o empregador, como também Tiago vai falar sobre como o empregador deve tratar os seus empregados. Ou seja, a Bíblia tem muita orientação para nós sobre trabalho. E ela vai dizer, em primeiro lugar, nós devemos trabalhar para o Senhor, entendendo que eu sirvo a Deus com o melhor das minhas forças, inclusive quando trabalho com as minhas mãos produzindo qualquer coisa. Alguém diz que um sapateiro procurou Lutero e perguntou: como posso servir melhor a Deus? Acho que ele pensou que Lutero ia dizer que ele largasse o trabalho, fosse para o seminário, estudasse, fosse ser obreiro de tempo integral. Mas Lutero perguntou: o que você faz? Ele disse: eu sou sapateiro. Então ele disse: faça bons sapatos e venda a um preço justo, assim você estará servindo bem a Deus. Ele quis dizer o quê? Que Deus nos fez para trabalhar. E quando nós realizamos bem o nosso trabalho e não exploramos ninguém com esse trabalho, nós estamos servindo bem a Deus que nos fez para trabalhar. Por isso a recomendação: sirvam ao Senhor, trabalhe como para o Senhor, esperando do Senhor receber a recompensa, porque é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Por outro lado, o empregador tem a ordenança de Deus de cuidar do seu empregado, de tratar bem e de pagar devidamente o salário, a fim de que esse empregado que trabalhou e dedicou-se possa receber de forma justa aquilo que foi o esforço do seu trabalho. Até mesmo os obreiros, Paulo diz que, assim como no Antigo Testamento se dizia não atar a boca ao boi que trabalha, também o obreiro é digno do seu salário. Ou seja, o obreiro que trabalha para pastorear o rebanho deve receber desse rebanho o sustento, porque é exatamente o trabalho que ele faz e assim ele deve ser remunerado. Então perceba, meu querido irmão e minha querida irmã, que o trabalho é algo prazeroso que Deus nos deu e nós devemos buscar fazer assim. Se o que você faz no seu ramo profissional é algo que você detesta, pelo amor de Deus, pare hoje de fazer isso e procure outra atividade que você tenha prazer, porque o trabalho não deve ser um fardo, um sacrifício, uma batalha, ou como alguns pensam, de matar um leão por dia. Trabalho é algo que foi dado por Deus para nosso sustento e, portanto, é uma bênção e deve ser feito com dedicação e com alegria. Faça assim, você será bom mordomo do trabalho
que Deus lhe deu. Obrigado pela sua participação conosco. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.